Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, nessa sexta-feira, dia 21 de agosto, para a gente trazer aí informações exclusivas relacionadas à presença do Gabriel de Alba em alguns eventos importantes do Botafogo. Nessa semana a gente já viu ele bastante participativo e na semana que vem Gabriel de Alba também estará participando de eventos importantes na estrutura do clube. Vamos falar também sobre essa cereja do bolo. De Alba tem criado uma expectativa muito positiva nos torcedores, nos próprios jogadores, tem passado muita tranquilidade aos atletas em relação à questão de salários, direitos, enfim. O que falta é os atletas darem a contrapartida dentro de campo, né? E um treinador, é claro, é muito importante. Será que o Rodrigo Belão vai ser efetivado? Ou o Gabriel de Alba vai trazer um treinador experiente, um treinador que possa fazer com que o Botafogo não passe sufoco nesse final de temporada? Vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre saídas, vamos falar de Luiz Henrique, que não quer ficar na Rússia. Declarou que não quer mais ficar no Zenit. Será que o Botafogo tem alguma chance? Bom, falamos sobre isso ontem, né? Agora tá todo mundo falando, aí a gente falou sobre isso ontem. Mas antes de entrar nesses assuntos, quero convidar vocês, lembrando que mês de agosto é um mês promocional na GoCase, o link está na descrição desse vídeo. O site está com até 70% de desconto, o site todo. E hoje eu quero falar do copo Vibe. Por quê? Porque é o que eu mais consumo, né? Muita gente vê aqui na live o meu copo Vibe forjado no fogo, né? Tem a marca aqui, forjado no fogo, e ele tem detalhes realmente como se fosse forjado no fogo mesmo. É lindo, maravilhoso. E o último que eu comprei foi esse aqui com os títulos brasileiros e o símbolo do Botafogo. Lindíssimo, né? Esse símbolo retrô aqui do Botafogo. 6895 2024. Acho lindo esse copo, fogão, o glorioso, meu grande amor, desde 1904. Você pode ter esses dois, 5 outros copos Vibe na sua coleção, na sua casa, por um preço pequenininho. O site está com até 70% de desconto e usando o nosso cupom GOGLORIOSO na compra de hoje, na compra desse mês, você pode ter abatimento ainda maior nas suas compras, tá certo? Não perca essa oportunidade. Fiz o jabá aqui, né? Agora, vamos falar de Botafogo. Primeira informação exclusiva do canal Gigante Glorioso, trouxe no Twitter faz alguns minutos. Na semana que vem, reunião do Conselho Fiscal, Gabriel de Alba pode estar presente. Ele manifestou o desejo de participar na semana que vem dessa reunião do Conselho Fiscal, onde lá estará o CEO, o CFO, enfim, cargos importantes da SAF estarão nessa reunião para analisar o balanço semestral, o balancete de julho, analisar os contratos homologados aí, saída de jogadores, de funcionários, enfim. Tudo isso, é claro, tem interessado ao Gabriel de Alba, ele quer estar muito próximo nesses primeiros momentos, né? Primeiros momentos com a cúpula, últimos momentos de aquisição, né? E aí muita gente falando, Guilherme, você não vai comentar sobre a ação que o Textor ajuizou, dessa vez colocando a GDA como ré? Não vou comentar, porque é mais uma tentativa de inchar o judiciário com diversas ações. Todas as ações foram indeferidas, né? Então, acho que não vale muito a pena a gente simplesmente dar crédito a isso, dar atenção a isso. Quando tiver uma decisão, ele só entrou com a ação para notificar a GDA Luma. Enfim, quando tiver alguma decisão, aí a gente perde o nosso tempo falando sobre isso. Está dando muita entrevista, porque perdeu espaço, né, nas mídias botafoguenses. A gente não quer olhar mais para trás, chega de olhar para trás. Olha o que a gestão anterior deixou aí de legado. Chega de olhar para trás, a gente quer olhar para frente. Se for para olhar para trás, olhar para aquilo que foi lindo, para aquilo que deu certo. Agora, vamos vencer isso aí, né? Quando tiver alguma coisa interessante e relevante para ser falada, a gente fala. Bom, o Gabriel de Alba tem falado, inclusive nessa reunião na casa do João Paulo, tá? Nessa reunião na casa do João Paulo, foi tema a volta do Luiz Henrique, tá? Claro, inicialmente tratado ali como um assunto informal,
né, informal. Mas existe o interesse do Botafogo, não é de hoje, nós falamos isso aqui. Né? Muita gente perdeu tempo dizendo que não, que não existia e tal. Agora está tendo que dar o braço a torcer. E o próprio Luiz Henrique já está deixando claro para o Zenit que não quer permanecer essa temporada toda lá na Rússia. Que quer se transferir, que vê com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro, sim. E o Botafogo pode ser uma possibilidade. O Botafogo não vai usar recursos próprios para essa negociação. Até porque está no meio de uma recuperação judicial, o Botafogo precisa muito de deferimento dessa recuperação judicial. Então usar recursos próprios para trazer um jogador que é caro, talvez não pegue bem com os credores. Agora, o Gabriel de Alba, ele, entendendo como interessante a contratação, e aí movendo outros recursos, parcerias, recursos externos, até porque o recurso do Gabriel de Alba é um recurso externo. Vale a pena a gente mencionar isso aqui, né? É um recurso externo, porque ele ainda não é parte da SAF. Ele não é parte da SAF ainda. Existe um contrato vinculante, mas ele não é ainda parte da SAF. Já vem coordenando, já vem comandando, tal, mas legalmente é o social que detém 51%, correto? E é um desejo do presidente João Paulo não só reforçar o Botafogo, como repatriar um jogador que ficou tão identificado com o Botafogo. Pode ser a cereja do bolo, da qual o Gabriel de Alba falou. Cereja do bolo, reforçar. O João Paulo falou lá no canal do Manel, né? Não vamos achar que as contratações encerraram, que não vai haver reforço. Tomara que haja. Se vai ser o Luiz Henrique ou não, precisamos de reforços, vou dizer reforços de peso, mas de reforços que venham para ser titulares. De jogadores que cheguem para ser titulares. Porque nesse momento o nosso setor ofensivo é uma piada. Nós precisamos de um treinador, não sei se o Rodrigo Belão vai conseguir fazer isso, tá? Para a estatística dele, o Botafogo foi eliminado, mas para a estatística dele é mais uma vitória. Ele tem 4 jogos no profissional, 3 vitórias e 1 derrota. Para a estatística dele, e vai reencontrar o Atlético Paranaense, né? Contra o qual estreou, e foi o único que perdeu. Eu não sei se o Rodrigo Belão vai ter essa capacidade. Eu acho que não, porque a pressão vai ser muito grande. E eu acho que você queima um profissional desnecessariamente. O Botafogo precisa de um treinador para essa temporada. E pode ser um treinador experiente, um treinador com currículo. Gabriel de Alba, veja um momento para iniciar um trabalho de longo prazo. Pode ser. Mas talvez seja o momento da gente iniciar um trabalho de curto prazo mesmo. De curto, se der certo, médio prazo. De trazer um treinador que conheça mais a realidade do futebol brasileiro, que conheça esses atletas que estão no elenco. Eu acho que é o momento de a gente respaldar o Belão com o trabalho dele no Sub-20 e dar um respaldo para o elenco também. Sei que a gente está revoltado com o elenco nesse momento, mas os jogadores precisam olhar para o treinador e entender, pô, esse cara sabe, esse cara domina vestiário. E não, pô, Belão é maneiro, vamos jogar por ele. Cara, o sentimento é outro. Quando há um treinador que consegue te passar confiança, motivação, acertar a tua posição tecnicamente, acertar taticamente o time, ele consegue potencializar atletas. Cara, isso tudo faz diferença para o jogador. Porque eu já falei aqui, jogador é igual soldado. Soldado não vai para a guerra sem comando. E jogador não vai para a partida sem comando. Não que o Belo não tenha capacidade para ser desenvolvido. A gente até falou na semana passada, ele terminou mais um curso lá na CBF Academy. Mas eu acho que a ideia é queimar o nosso treinador. De tanta qualidade, de tanto potencial que é o Rodrigo Belão. Para ele, isso é uma grande oportunidade. O treinador interino, o treinador da casa, o do Sub-20, ele não vê melhor chance do que essa. Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Cara, se o Rodrigo Belão conseguir 2 vitórias e uma derrota, por exemplo, pô, ele cai nas graças da torcida, como já caiu nas 3 partidas que fez, com 2 vitórias, sendo uma num clássico, e a derrota para o Atlético Paranaense. Ele já cai nas graças da torcida.
mas eu não acho que seja o cenário ideal. Acredito que o Belão vá, obviamente, dirigir o Botafogo, pelo menos na partida contra o Atlético Paranaense. Agora, o resultado do jogo contra o Furacão provavelmente vai determinar a urgência, tá? A urgência da chegada ou não de um treinador experiente que possa comandar o Botafogo pelo menos até o final dessa temporada, tá certo? Bom, falamos aí sobre Luiz Henrique, né, que existe essa possibilidade, necessidade de reforços, falamos aí também sobre essa questão do novo treinador e, é claro, da presença do Gabriel de Alba em reuniões importantes. Ele está se fazendo presente em momentos importantes, ou seja, não está recuando nem um instante com medo de qualquer coisa que o Textor faça na justiça. Então, existe uma confiança muito grande. E vamos falar a verdade aqui, né? Trocando em miúdos, a importância do social nesse sentido, dos beneméritos, dos grandes beneméritos, essa influência positiva nesse caso, né? Nesse caso positiva, que se tem em poderes importantes, né? Então, John Textor não vai conseguir nada. Sua experiência minha de 21 anos de judiciário não vai arrumar nada, né? E o Gabriel de Alba sabe muito bem disso, que também está muito bem amparado. Eu fico por aqui, beijo grande no coração de vocês, saudações alvinegras, fui.